Então, olá, uma boa noite para todos e todas. Para a gente do projeto Libras e Saúde, é um grande prazer poder dar continuidade nesse ciclo, né, formativo na área da saúde, que a ideia é conectar a população surda à saúde em Libras. Hoje a gente conta com a presença da Patrícia Barreto, que aí já se tornou uma amiga nossa do projeto, quem nos incentivou bastante a se aproximar da Associação de Surdos e poder estar fazendo um trabalho ali. Então, o projeto agradece grandemente a Patrícia por isso e reconhece a importância dela para o nosso trabalho. E hoje a gente vai ter o privilégio e o prazer de poder ouvi-la. Né? A Patrícia, ela é especialista em psicologia social, saúde pública, está ali no seu mestrado na área de psicologia. Então, Patrícia, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter aceitado estar com a gente. Espero que seja um momento de muita reflexão e aprendizado para todos aqueles que vão aproveitar desse conteúdo para uma formação pessoal na área da psicologia, para aprender algumas perspectivas básicas, para conhecer um pouco mais, e também para a população em geral que acaba tendo acesso a esses conteúdos e podendo aprender um pouco mais. Esse ciclo de palestras formativas em saúde é organizado por nós, do Libras e Saúde, da UFSC e da UFJF, e também pelo Libras em Saúde, da UFF, com a professora Gildete Amorim Mendes Francisco. Então, a gente quer agradecer a todo mundo. Hoje a gente tem como equipe de interpretação a Vitória, o Joab e a Laís, né, que são integrantes aí da PEGET, do projeto, do Intertrades. Então também a gente já agradece desde já o apoio e o envolvimento deles com essa proposta, que é uma proposta que envolve também o curso de Letras Libras EAD, numa proposta que é integrada à curricularização da extensão, né, que é essa ideia de formar os alunos na universidade para que eles possam também levar o que a universidade constrói para a sociedade e fazer esse intercâmbio no campo. Então, sem mais delongas, Patrícia, eu vou passar a palavra para você, aí você pode se apresentar um pouco melhor e falar um pouco aí da sua trajetória também em relação com o projeto, e fique à vontade para a gente poder dialogar o máximo possível. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado estar com a gente. Para a gente é um grande prazer e privilégio. Oi, gente, boa noite. Olha, eu vou dizer que também para mim é uma gratidão muito grande, assim, poder estar aqui com vocês. Nessa noite fria, né, gente? Que dia frio que fez hoje. Mas o quanto para mim é prazeroso e esquenta o meu corpo em termos de afeto. A gente vai falar um pouco mais sobre os afetos alegres, né, ao longo da apresentação, porque isso tem a ver com o tema. E para mim é um afeto alegre mesmo poder ter tido esse encontro, poder estar construindo essas compreensões sobre cuidado, sobre bem-estar psicológico, nesse espaço de trocas, de compartilhamentos, de ideias. Eu acho que profissionalmente, aí, enquanto psicóloga, enquanto pesquisadora, eu acho que são esses espaços de movimentação, de questionamento, né, de partilha que me encanta, né, e que me faz continuar fazendo o que eu faço. Eu me chamo Patrícia, eu sou psicóloga, me formei em 2023 pela Unisul. De 2023 para cá, uma correria, buscando me compreender aí profissionalmente, né, tentando encontrar um caminho que fizesse sentido para mim. No meio disso tudo, consegui fazer duas especializações. Hoje sou especialista com ênfase em psicologia social e estou aí no meu caminho, no meu percurso, fazendo um mestrado em psicologia pelo programa de pós-graduação em psicologia da UFSC.
Mencionei ali na apresentação, na capa da apresentação, tanto a logo do Libras e Saúde, quanto a logo do NED, que é o Núcleo de Estudos sobre Deficiência, para fazer uma menção, né? O NED atualmente é meu núcleo de pesquisa, e grande parte aí do que eu venho construindo enquanto pesquisadora está muito vinculado ao NED, né? Quando eu fui convidada para estar aqui nesse espaço, eu fiquei pensando, caramba, como é que eu vou recortar aquilo que existe de produção dentro da psicologia, dentro da psicologia histórico-cultural, que é a minha linha a minha linha filosófica, digamos assim, né? Mas também dentro dos estudos da deficiência, porque existem muitas discussões extremamente importantes, e para esse contexto aqui, eu fui pensando em algumas possibilidades, até conversei um pouco principalmente com a Vitória, né, que está aqui fazendo interpretação. E aí eu comecei a listar e num tom até meio angustiante, assim, né? Tem tantos temas e todos eles são importantes, como é que eu vou fazer esse recorte, né? Cheguei à conclusão de que talvez o que os temas mencionados têm em comum é sobre as relações de cuidado que a gente aprende a estabelecer ao longo da vida, e também um tanto sobre bem-estar psicológico. Então, eu acho que são dois conceitos aí, eu acho que tanto a questão do bem-estar quanto a questão do cuidado são dois conceitos que vale a pena destrinchar. E o que eu quis fazer hoje foi um diálogo, principalmente me baseando em autorias com as quais eu me identifico. Então, não só da psicologia histórica e cultural, não só dos estudos da deficiência, mas também pensar aí produções latino-americanas, produções feministas, que eu acho que dá um pouco de vigor aí, né, para minha maneira de pensar. Então, tentei, assim, com muito carinho e com muito cuidado, trazer essa reunião aí de autorias, de leituras que eu fui fazendo ao longo desses tempos, para tentar uma linha de construção aqui com vocês. Vou dizer que eu gosto mesmo é de uma construção mais dialogada. Então, hoje a gente está em pouquinhas pessoas aqui, né? E eu queria deixar bem livre, assim, para vocês, gente. À medida que vocês forem sentindo necessidade de ligar o microfone, ou de ligar a câmera, ou simplesmente de colocar no chat alguma contribuição, alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer isso no momento que vocês sentirem, né? Eu até prefiro que seja assim, acho que desvincula um pouco esse lugar de vertical, né, de quem está falando e quem está concebendo aquele conteúdo. Eu gosto de uma coisa mais coletiva mesmo, mais compartilhada. Eu acho que antes de começar a discutir o tema central, eu gosto de frisar de que lugar que eu estou falando. Então, se quem fala de um lugar, então, que lugar é esse no qual eu me encontro e o qual me possibilitou fazer essas construções práticas, profissionais, teóricas que eu fui fazendo ao longo desses tempos, né? Em outras palavras, por que eu estou aqui me propondo a discutir esse tema? Como que se deu esse meu encontro com o projeto Libras e Saúde? Quer dizer, como que essas coisas todas aconteceram? Então, queria reservar aqui um momentinho para falar um pouco desses meus percursos, desses meus atravessamentos e dessas minhas inquietações que, de certa forma, me levaram a fazer tudo que eu faço hoje, profissionalmente falando, né? Eu me formei em psicologia em 2023. Na minha formação, não havia uma grade curricular disposta a pensar estudos da deficiência. Eu não tive contato com os estudos da deficiência de forma alguma ao longo da minha graduação, e, na verdade, os conceitos que eu aprendi ao longo desse tempo de graduação foram conceitos muito arcaicos, assim, né? O que, a princípio,
Era um incômodo que havia, geral, mas não era também um incômodo elaborado, não era um incômodo falado, era um incômodo, assim, que as pessoas percebiam, mas que não era discutido muito além disso, assim, né? A gente sentia falta, no sentido de, queria pensar essa temática aplicada para pessoas com deficiência, queria pensar esse conceito aplicado para pessoas surdas. Como que é o processo de avaliação psicológica, por exemplo, para uma pessoa surda, para uma pessoa cega, enfim. Como que a gente aplica tudo que a gente aprende na teoria na prática, de fato, né, no dia a dia profissional. Desde a minha experiência na graduação, eu me aproximei muito da psicologia social através de estágios não obrigatórios. Então, eu lembro que em uma dessas práticas de estágio, eu trabalhava numa empresa e tinha uma pessoa surda que trabalhava junto comigo, no setor oposto ao meu, né? Então, eu trabalhava no setor de assistência, trabalhando com grupos sociais, enquanto estagiária de psicologia, e aí eu tinha esse colega surdo que trabalhava no setor, numa sala na frente da minha, né? No setor administrativo, talvez. Agora eu não vou lembrar exatamente o nome. E eu lembro que nessa empresa, não sei como é que tá hoje em dia, mas na época que eu trabalhava lá, as portas eram de vidro. E esse colega, de alguma forma ou de outra, ele estava sempre interagindo com a gente, assim, de uma forma bem humorada, até. Fazendo piadas, fazendo expressões engraçadas. E tendo uma postura muito simpática, né? O que, de certa forma, quebrava um pouco a minha timidez na época. E gerou ali uma conexão muito genuína, né? Dessa curiosidade de entender quem que é aquele outro que está se aproximando, que está investindo nesse contato. E eu lembro que a única pessoa que conseguia se comunicar com ele, através da língua de sinais, era a minha supervisora. E eu comecei a perceber algumas situações que me chamaram a atenção, no sentido dessa comunicação cotidiana que a gente faz uns com os outros em português. E quando eu vi essa comunicação acontecendo em Libras, esse dia a dia mesmo de empresa, assim, né? A questão da conversinha de corredor, da fofoca, das expressões. Então, quando eu vi a minha supervisora conversando dessa maneira tão intimista, assim, com piadas internas, enfim, essas vinculações que a gente faz, né, enquanto grupo. Eu fiquei encantada, né, de perceber aquelas interações acontecendo, e ao mesmo tempo eu sentia uma falta mesmo de estar inserida naquele espaço, também me comunicando. Então, por isso que o primeiro item que eu coloquei nesse slide é que o meu encontro com a Libra se deu por meio de uma necessidade de vínculo, de afeto e de contato. E eu coloquei entre parênteses fofoca, né? Porque é uma parte aí de uma interação humana que é muito genuína e que acontece em diversos ambientes, e foi o que aconteceu naquela época, naquele momento. A partir dessas interações e dessas minhas inquietações, eu comecei a pensar que, bom, se o que eu queria era me comunicar com essa pessoa, e essa pessoa se comunica por meio da língua de sinais, então por que eu não me disponho, né, a tentar, pelo menos, estudar, conhecer um pouco. E eu lembro que eu comecei a buscar algumas possibilidades de formação por meio de cursos avulsos, online, presencial, enfim, que dessem conta de me trazer um pouco desse repertório de comunicação, porque o meu objetivo era esse, era poder me comunicar com esse colega. Mas aí veio a pandemia, veio a questão do isolamento, né? E aí eu perdi contato com esse colega, mas eu insisti nesse projeto aí de aprender Libras. Tendo como maior empecilho, talvez, um empecilho que acomete a diversas pessoas, que é talvez um pouco dessa baixa autoestima de pensar, eu não vou conseguir entender, eu não vou conseguir aprender. Porque, querendo ou não, Libras é um idioma e gera uma certa insegurança, né? Será que eu vou conseguir aprender, entre aspas, memorizar, enfim, né? Essas inquietações que surgem no meio do processo.
Eu lembro que à medida que eu fui me permitindo, inclusive a lidar com as minhas inseguranças no processo de aprendizagem, eu fui entendendo que, na verdade, não só era possível, como era bastante pertinente. E começar esse contato com esse idioma me fez conhecer pessoas e suas histórias de vida atreladas à língua de sinais. Conhecer essa realidade por meio do contato com o outro, na prática, me fez pensar nessa lacuna que eu percebia na minha formação em psicologia e que não existia só na formação. Então, eu comecei a entender aos poucos que essas lacunas existiam na formação em ensino superior, na mesma forma como existem nas formações em outros níveis de aprendizagem, ou esses vazios que existem nas políticas públicas, no mercado de trabalho. E foi isso que começou a aparecer para mim quando eu comecei a pensar que talvez fosse uma possibilidade. Eu comecei a me haver com isso, né? Não só como uma curiosidade pontual para interagir com um colega específico, mas talvez pensar nessa aproximação com o meu próprio conceito de ética, né, de vida. Então, por que não levar essas discussões de uma forma mais apropriada para o meu próprio espaço, que era o meu espaço de formação no ensino superior, né? Eu não consegui fazer esse movimento sozinha, então essa é uma discussão que eu vou fazer mais na frente, mas o quanto as nossas construções enquanto sujeito, elas são muito relacionais. Então eu dependi muito de colegas que acreditaram aí nessa minha capacidade de investir nesse projeto, nesse desejo, né? E que me inspiraram a seguir e levar isso não só como discussão cotidiana em algumas aulas, enfim, mas como também projetos de pesquisa para pensar essas realidades, né? Eu lembro que no meio da pandemia, depois dessa minha aproximação, a gente fez um evento em saúde mental, que teve que ser um evento online, né? Porque a gente não estava fazendo evento presencial ainda. E eu lembro que foi o primeiro evento daquela série que contou com um comitê de acessibilidade. As outras, pelo que eu entendi, as outras edições daqueles eventos que eram elaborados por alunos, eles não tinham comitês de acessibilidade para pensar a questão da audiodescrição, do intérprete de Libras, etc. E foram essas aproximações que começaram a reverberar e que começaram a dar lugar para outros questionamentos, né? Pensar, inclusive, que dentro da psicologia a gente fala sobre uma defesa de direitos humanos, sobre uma defesa à democracia, mas e como que isso aparece nessas pequenas relações? Como que isso aparece no dia a dia? Será que as discussões que se fazem dentro do âmbito universitário, elas são para todo mundo? Elas atingem todo mundo da forma como deveria atingir? Enfim, foram questões aí que foram surgindo, algumas construções bem bacanas. Eu levei a questão dos desafios em acessibilidade como um projeto de TCC, e foi por meio desse projeto que eu comecei a me aproximar ainda mais, agora mais localizado aqui na minha região, aqui na Grande Florianópolis. Foi a partir desse projeto que eu conheci a Associação de Surdos, foi a partir desse projeto que eu conheci pesquisadores surdos. Então, foi a partir desse projeto que eu pude me expandir e pensar outras possibilidades aí, né? Assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar numa outra clínica, num outro contexto, e com uma sensação de pesar, assim, tipo, putz, eu não queria estar fazendo o que eu estou fazendo agora, eu queria poder continuar dentro da psicologia social, eu queria poder estar trabalhando dentro da associação ou pensando em algum projeto nesse sentido. Por coincidência, logo em seguida abriu ali uma vaga de trabalho para psicólogo na Associação de Surdos, e foi onde essa minha trajetória iniciou, de fato, né? E foi onde eu pude conhecer com uma melhor aproximação à realidade do terceiro setor, das organizações de sociedade civil, e como que esses serviços eles se articulam com a rede de saúde, com a rede de assistência. E
Essa trajetória, que durou ali mais ou menos uns 2, 3 anos, acho que foram 2,5, alguma coisa assim. Foi uma trajetória que me fez crescer muito profissionalmente, mas também bastante aparelhada com um sofrimento muito específico que eu vou mencionar mais para frente, que se chama de sofrimento ético-político. Então, um sofrimento que é arranjado dentro de uma sociedade. Paralelo a isso, eu continuei trabalhando também como psicóloga clínica, então comecei a atuar em duas frentes, né? Na psicologia social, dentro do terceiro setor, das OSC, trabalhando em instituições que atendem no serviço de habilitação e reabilitação para pessoas com deficiência, pessoas surdas, né? E na psicologia clínica, atuando posteriormente na linha da psicologia histórico-cultural, que eu gosto de dizer que é a linha do Vygotsky, mas também de tantas outras pessoas, né? Eu vou dar início a essas discussões, mas antes eu queria mencionar que um pouco da forma como eu escolhi falar sobre o assunto diz muito sobre uma construção que eu fiz ao longo desses últimos anos e que eu percebo que destoa um pouco, talvez, de uma linha argumentativa que socialmente se constrói a respeito da psicologia. Em que sentido, né? Eu inseri aqui no slide que a estética que eu escolhi para essa apresentação, para essa produção, é uma estética de um gesto singelo de resistência epistemológica. Então, quando eu escolho falar sobre uma compreensão cultural e social a respeito do cuidado, a respeito de saúde psicológica, quando eu escolho essas referências latino-americanas, essas referências feministas, etc., isso tudo não é à toa, né? Isso tudo diz muito sobre a forma como eu fui me construindo ao longo desses últimos tempos. E eu também quis trazer um pouco desse resquício dentro da estética que eu escolhi para elaborar a apresentação em si, né? Os slides, enfim. Eu não cheguei a mencionar, mas desde o primeiro slide até o último, a maior parte deles está organizado de forma a apresentar algumas peças artísticas, algumas produções artísticas, pintura, desenho, ilustrações, etc., que foram elaboradas por pessoas surdas. É um grupo de artistas surdos. Tem o nome aqui, mas eu não estou conseguindo enxergar. Depois eu posso passar o nome, enfim. Mas é um grupo de artistas surdos que socializa aí essas produções a respeito da própria experiência, da forma como se racionaliza a própria experiência surda num mundo que produz esse sofrimento, essa invisibilização, esses apagamentos, mas não só. Então, as artes, elas são muito expressivas, e era isso que eu queria dizer, né? As artes são muito expressivas, algumas são bastante brutas, então isso também não é por acaso, né? Até porque eu acho que a temática que vai ser abordada aqui, talvez ela exija um pouco desse posicionamento. Antes de entrar no tema central, que é a questão do cuidado e é a questão do bem-estar, eu propus aqui para a gente pensar a respeito de uma reflexão que eu acho que ela dá um assentamento, assim, ela traz uma base para todas as outras reflexões que a gente faz e que são igualmente importantes. Antes de pensar qualquer questão social, eu gosto de pensar um pouquinho assim, por que a gente faz aquilo que a gente faz? Por que fazemos o que fazemos? É até o título de um livro do Mário Sérgio Cortella, né? Que eu não cheguei a ler. E depois eu fui pesquisar a respeito e vi que era o mesmo título. Por coincidência, assim. Mas eu gosto desse jogo de palavras, né? Por que fazemos o que fazemos? A compreensão que eu faço, tanto sobre comportamento quanto sobre desenvolvimento humano, em grande parte ela vai se dialogar com
a psicologia histórico-cultural, pensando que talvez aquilo que torna a gente especificamente humano, aquilo que forma toda essa complexidade subjetiva, né? Ou seja, o pensamento, a linguagem, a consciência, a memória, as minhas formas de entender, os meus modos de sentir, de desejar e de dar sentido ao mundo, eu parto do pressuposto de que tudo isso se constitui nas relações sociais. Mas não só, né? Eu entendo que comportamento humano, a partir da psicologia histórico-cultural, ela se dá em 3 frentes. Então, existe o plano biológico, existe todo o meu aparato orgânico, né? Aquilo que me constitui, quer dizer, eu sou um corpo, né? Formado aí por órgãos, por sistemas complexos, né? Mas, para além disso, eu também sou um corpo que se constitui no mundo. Então, eu nasci dentro de uma cultura, eu nasci dentro de uma família, dentro de grupos sociais, né? A família, os amigos, para alguns a igreja, para alguns a escola, para alguns o trabalho. Então, existem alguns planos de desenvolvimento que vão formulando e que vão trazendo essa forma, né, a todas essas funções psicológicas. A compreensão que eu faço aqui de comportamento não é uma compreensão que se dá de um comportamento que acontece de dentro para fora. Na verdade, ele acontece, digamos assim, no movimento duplo, talvez. Então, primeiro no plano social, nas minhas relações, na minha cultura, entre as pessoas, e depois num plano individual, entre aspas, o meu interior, né? O que seria o interior de uma pessoa. Isso é importante para entender até o próprio sentido que se faz a respeito de consciência, não uma consciência que acontece de dentro para fora, mas que é produto de todas as minhas relações, de tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. Então, talvez um ponto central possa ser sintetizado assim, né? Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sou e que eu identifico como identidade, ela não acontece no vácuo, né? Ela acontece no meio das minhas relações. O que não significa, por exemplo, que eu seja uma folha em branco que o mundo vai lá e inscreve algo, né? Eu não passo dessa compreensão. Até porque, né, como eu falei, existe um corpo, existe um corpo biológico que também se manifesta. Mas, para além disso, também existe toda uma história singular. Então, tudo aquilo que se estabelece como relação, como linguagem, todos os sentidos e os significados que eu construo, eles também determinam como que vai se dar essa minha relação com o mundo. Então, para responder, talvez, brevemente sobre essa pergunta, por que fazemos o que fazemos? Penso, talvez, que a gente faz aquilo que a gente faz porque a gente nasce e cresce no mundo que nos ensina a agir, sentir e pensar de determinadas maneiras. Isso implica dizer que, muitas vezes, até aquilo que me parece muito pessoal tem uma história. Eu gosto de usar como exemplo, até talvez o próprio conceito de um copo. Né? Eu estou aqui segurando um copo de isopor na mão, tem um café que já esfriou. E eu gosto de pensar o exemplo do copo para entender como que a gente se relaciona, assim, né? Porque, vejamos, quem que me ensinou que o nome disso aqui é copo? Por que eu chamo esse objeto de copo e não de outra coisa? E assim sendo, como que eu fui aprendendo ao longo da vida qual que é a função de um copo? Implica dizer, inclusive, né, que para diferentes modelos de copos existem diferentes finalidades, diferentes objetivos, né?
quem é mais chique aí vai saber diferenciar as formas, né? Eu gosto muito de pensar essa questão da linguagem até com o exemplo da taça. Eu, por exemplo, não sei diferenciar o que é uma taça de vinho e o que é uma taça de champanhe. Mas eu tenho amigos que vão, inclusive, saber escrever um tratado sobre quais são as diferenças, né? Quer dizer, eu não estive inserida no mesmo meio social que esses amigos foram inseridos para fazer essa diferenciação. E assim é com tantos outros conceitos que a gente aprende a estabelecer ao longo da vida. Vou pegar um exemplo que muito se discute, principalmente na internet, que são a respeito dos transtornos mentais, né? Hoje em dia a gente vê muito a respeito do TOC, do TDAH, da depressão, da ansiedade. E é interessante observar as práticas de discurso que se fazem a respeito dessas compreensões, do que é um transtorno mental, dessa relação que se faz entre saúde e doença, desses processos, né? E quando eu penso sobre o exemplo da ansiedade, o que me vem é que, de fato, né, uma pessoa que já denominou alguma vez ter se sentido ansiosa, ela muito provavelmente sentiu um corpo que manifestou aquelas reações fisiológicas. Talvez essa pessoa, dentro de um contexto de ansiedade, tenha sentido taquicardia, né, palpitação, enfim, dor no peito, formigamento, enfim, um conjunto de reações fisiológicas que o meu corpo, naquele contexto, sentiu e que alertou ali, né, o sistema daquela pessoa. Opa, tem alguma coisa aí que está acontecendo nesse contexto e por isso eu estou me comportando dessa maneira. Mas, para além disso, eu gosto de pensar também sobre a maneira como se interpreta, como se descreve e quais significados a pessoa dá para essa experiência fisiológica. Porque, para algumas pessoas, por exemplo, e esse foi um dado, inclusive, que surgiu na minha pesquisa de TCC. Para algumas pessoas, a reação fisiológica poderia ser sinônimo de um alerta, né? Mas para outras pessoas, essas reações fisiológicas não é que não chamam a atenção, mas não são elaboradas através da linguagem a ponto de a pessoa olhar para uma determinada situação e pensar, bom, isso foi um quadro de ansiedade. Algumas pessoas fazem esse tipo de elaboração, mas outras não chegam a estabelecer essa relação complexa, né? Entre o objeto e o nome, entre a situação e a forma como se nomeia essa situação. O que me faz pensar que, da mesma forma que eu aprendi que esse copo se chama de copo, porque eu fui criada numa cultura que me ensinou que este é o nome, assim é com todas as outras relações que eu faço ao longo da minha vida. Então, a maneira como eu interpreto, que eu descrevo e que eu trago esse significado também é mediada culturalmente. Então, a gente não se relaciona com o mundo, a gente se relaciona diretamente, que eu digo assim, né? O que eu quero dizer aqui é que a gente se relaciona com o mundo através de um sistema de significados construídos culturalmente e socialmente. Sabe que esses dias eu tive uma experiência dentro de um grupo? Agora eu estou trabalhando em uma outra instituição também, dentro de um serviço de reabilitação. E esses dias a gente estava discutindo num grupo sobre o conceito de respeito. E eram cerca de algumas dezenas de pessoas, assim, talvez mais ou menos a quantidade que a gente tem hoje, não vou lembrar muito bem. Foi muito interessante ver a forma como, para o mesmo conceito, respeito, surgiram tantas significações tão diferentes entre si. Eu até queria fazer esse convite, né? Não precisa manifestar, não precisa escrever nem nada, mas eu queria que, entre vocês mesmo, vocês tentassem pensar no conceito de respeito e como que vocês aprenderam a significar. O que é respeito?
para cada um de vocês? O que a história de vida de cada um demonstrou sobre o que significa uma relação de respeito? E aí foi muito interessante essa atividade no grupo, porque as pessoas começaram a nomear, respeito para mim é assim, respeito para mim é assado, né? E à medida que as pessoas começaram a se pronunciar, outras pessoas foram discutindo e discordando entre si. E questionando mesmo, mas aquilo que o fulano entende por respeito me desrespeita totalmente. E aí as pessoas começaram a entrar nesse conflito. Então, a gente se relaciona com o mundo através de um aparato muito complexo, que é a linguagem. O significado que eu faço sobre o mesmo objeto, às vezes não é o mesmo significado que outra pessoa faz. E isso aparece às vezes na prática de uma forma que faz com que a gente entre até em alguns atritos, né? Às vezes algo que é óbvio para mim, talvez não seja tão óbvio para o outro. Existem essas compreensões que se divergem ao longo da vida. Essas práticas discursivas, elas moldam muito mais as nossas relações do que a gente realmente imagina ou reflete a respeito. Então, o que eu quero dizer com isso é que não necessariamente a gente só aprende palavras, né? E que essas palavras tenham um significado uníssono. Mas a forma de perceber ou de experienciar o mundo também entra nessa conta. A gente aprende, da mesma forma como a gente aprende o que é um copo, a gente aprende o que é considerado um sucesso, o que é considerado fracasso, o que eu considero por autonomia, o que eu considero por dependência ou independência. Quais significados eu estabeleço sobre saúde, quais significados eu estabeleço sobre adoecimento. Então, a gente aprende, de certa forma, quais experiências são valorizadas, podem ser valorizadas, ou quais experiências devem ser evitadas ou ocultadas, enfim. Por que aprender essa relação é importante? Porque implica também fazer esse reconhecimento, esse mapeamento, talvez, que envolve fazer um recorte do mundo que a gente aprendeu a viver. Então, eu queria propor aqui essa observação conjunta, né? Que tipo de mundo que a gente vive hoje? Que tipo de sistema que a gente vive? Quais são os sistemas políticos, econômicos, sociais que nos moldam, né? Fazer esse tipo de recorte de um tempo e espaço, de um tempo histórico, de um espaço social que atravessa a nossa experiência é importante porque isso implica também na forma como a gente compreende o mundo. Então, eu peguei aqui algumas características que eu acho que são intrínsecas, assim, né? Pra gente pensar até sobre a compreensão que a gente faz nessas relações de cuidado, de saúde. A gente vive num sistema que atualmente, aqui no Brasil pelo menos, né? Desde o século XIX, se ordena através de um sistema econômico capitalista. E esse sistema de relações que eu trago aqui como a questão do capitalismo, a questão do neoliberalismo, elas não são apartadas da minha experiência enquanto ser humano. Quer eu concorde ou não, eu estou inserida nesse sistema de relação. E como que isso se aplica na prática? Isso se implica numa compreensão de que os discursos que eu aprendo ao longo da vida, eles são discursos que também são forjados dentro desse sistema. Então, a gente vive hoje numa sociedade que se demarca muito fortemente nesses valores neoliberais, que privilegiam a produtividade, que confundem a questão da identidade pessoal, enfim,
com uma compreensão de autossuficiência, com uma responsabilização individual e dentro de uma lógica de uma gestão permanente de si. O que isso implica dizer? Eu vivo numa sociedade que me diz a todo momento, eu ligo a televisão, eu abro o meu Instagram, o que eu vejo, né? Eu acho que não sei nem como que vocês organizam aí a rotina de vocês, né? Eu já faz um tempo que eu não assisto televisão. Vou pegar aqui, então, o exemplo da rede social. Eu abro meu Instagram e eu vejo tanta gente com a vida tão perfeita que, de vez em quando, esses discursos até me pescam um pouco. E eu começo a pensar, nossa, tá todo mundo produzindo, né? Tá todo mundo aí acordando cedo, fazendo atividade física, tomando 3 litros de água, fazendo a conta, né, de quantos litros de água eu preciso tomar, porque ainda tem dessas. E entrar em contato com a forma como o outro narra a própria vida, às vezes me fisga, no sentido de uma insuficiência. Nossa, eu tô talvez faltando com o meu desempenho. Talvez eu não esteja entregando tudo de mim que eu poderia entregar, né? Eu acho que isso aparece muito quando eu começo a perceber que, não sei, pode ser até uma impressão minha, assim, né? Ou a gente pode fazer outras discussões a respeito, mas eu percebo que, comumente, as pessoas não têm mais essa compreensão de tédio. As pessoas não vivem mais o tédio, né? As pessoas estão sempre produzindo. Quer dizer, eu tô ali, deitada no sofá, num tempo ocioso, que seria importante até para um desenvolvimento de uma criatividade, de um ócio criativo, eu me cobro porque eu não deveria estar descansando, eu deveria estar produzindo. Para quem pesquisa, ou enfim, que gosta de estar inserido nesse meio, eu deveria estar escrevendo, eu deveria estar trabalhando, eu deveria estar estudando, eu deveria estar fazendo algo de produtivo com a minha vida. Então, essa compreensão de gerenciamento de si, ela está muito espelhada nesse sistema econômico que está o tempo todo trazendo essas imposições, né? Pense, produza, faça. E tudo isso se institui em forma de regra, de uma regra muito bruta, de uma regra muito intensa. A questão principal da regra é que ela não abre espaço para sensibilidade. Então, eu me prendo naquele discurso que me diz o tempo todo o que eu deveria estar fazendo e que espaço que eu consigo abrir na minha experiência de vida para pensar o que eu quero fazer, o que eu desejo fazer. Isso é importante porque, de uma forma ou de outra, essa maneira de relação está muito relacionada com o que a gente entende por um mal-estar coletivo. Sobre esse sofrimento, sobre esse adoecimento, que eu vou explorar um pouco mais na frente, do que significa exatamente bem-estar psicológico, o que significa sofrimento. Será que sofrimento é só estar em contato com um sentimento, entre aspas, ruim? Ou será que ele é de uma outra ordem, um pouco mais profunda, né? Então, trouxe aqui um pouco desses conceitos, da questão do neoliberalismo como uma forma introjetada aí de relação, expressada nessa sociedade que a gente vive, que é a sociedade do desempenho, precisa estar sempre produzindo, precisa estar sempre ativa, e que também implica numa individualização do sofrimento. Então, a partir do momento que eu entendo que cada pessoa é compreendida como responsável pelo próprio sucesso ou pelo próprio fracasso, isso também implica dizer que o meu sofrimento é todo meu e que eu que dei um jeito agora de me haver com isso. Eu acho que o maior perigo disso é que, socialmente falando, algumas experiências que são produzidas em contextos culturais, em contextos políticos e econômicos, elas passam a ser interpretadas como problemas que são exclusivamente individuais. A questão da fome, da miséria, da pobreza, de um mercado de trabalho que é extremamente explorador e frágil, né? Esse sofrimento, que é um sofrimento coletivo, ele fica desbancado porque, afinal de contas, existe uma compreensão de mérito. Então, se a pessoa quiser, ela pode sair da realidade que ela se encontra. Não é isso que se diz comumente, né?
Ela está vivendo essa realidade porque ela quer. E aí o sofrimento deixa de ser compreendido nessa dimensão coletiva e histórica e passa a ser explicado como uma incapacidade pessoal, como uma fragilidade, como uma falha. Então é um sistema que joga a gente para pensar o tempo todo que a gente está falhando. Eu não vou me estender muito, porque agora que eu vi que já deu quase aí 1 hora, né, de discussão, mas eu queria fazer um adendo, para não perder o fio da meada. Como socialmente a gente se organiza? Através de práticas discursivas, através de discursos. Isso também implica na forma como a gente compreende a deficiência. Ao longo da história, houveram algumas compreensões de realidade, de experiência sobre a deficiência, que foram moduladas dentro de um tempo e de um espaço. Então, se antes, por exemplo, né, a deficiência era entendida muito mais frequentemente como um modelo caritativo, então nessa perspectiva moralista, né, ou como uma perspectiva religiosa da questão da fatalidade, a deficiência compreendida como uma tragédia. Ao longo das eras históricas, né, outras formas de relação começaram a dar espaço para outras formas de pensar. Então, com o advento da ciência, com o advento do capitalismo e com todos os desdobramentos, outras formas de pensar foram construídas a respeito, né? A gente tem, em sequência, um modelo biomédico que passa a entender a deficiência como um problema localizado no corpo, uma falha no corpo que precisa ser reabilitada, que precisa ser corrigida. E ao longo dessas construções, à medida em que grupos sociais começam a se organizar e começam a dividir entre si esses estranhamentos, né? Mas será que esse discurso é pertinente? Será que eu, enquanto uma pessoa com deficiência, será que eu estou faltando aqui? Será que é uma falha? Quer dizer, à medida que esses grupos eles começam a se reunir e dividir entre si esses estranhamentos, esses incômodos, né, sobre uma regra social vigente, esses grupos começam a trazer outras propostas de outras compreensões. Então, hoje a gente tem mais difundido, assim, o próprio modelo social que promove essa ruptura que é importante quando ela afirma que o principal problema, né, se existe um problema, ele não está no corpo, ele não está no indivíduo, ele está naquele ambiente que não produz acessibilidade. Então, a deficiência deixa de ser compreendida como essa característica individual e passa a ser entendida como esse resultado, essa interação entre a diversidade corporal e ambientes que não produzem acessibilidade. Hoje, o que eu gosto de trazer como ênfase dentro de um modelo de compreensão é o modelo político-relacional. Porque muito mais recentemente, os estudos críticos de deficiência têm ampliado essa discussão do modelo social para pensar numa realidade que compreende que a deficiência é produzida em relações sociais, mas também políticas, culturais, afetivas. Então, não é só a questão de remover barreiras, né, como iria propor o modelo social, mas questionar esses valores, essas normas e essas relações de poder que definem qual experiência é legítima e qual experiência não é. Qual corpo merece ser acolhido, respeitado, cuidado e qual corpo é colocado à margem. No canto desse slide, eu coloquei a figura de 2 crianças com as mãos amarradas, como eram as práticas de ensino, as práticas oralistas, né, antigamente. E aí essa imagem, ela é uma imagem muito forte que no inferior, assim, da imagem, tem como se fosse uma poesia que diz assim: Deus me fez surda, mas eles querem que eu aprenda a falar e a ouvir como os ouvintes. E eu tento ser normal, mas eu falho. É basicamente isso que diz aí o poeminha, né? E aí a imagem de 2 crianças com as mãos atadas e com
os fones de ouvido. Eu já vou explicar depois o que essa imagem representa. Mas o que eu quis trazer com isso é que essas maneiras de se relacionar com o mundo, essas produções assim de compreensão sobre sociedade, sobre corpo, qual corpo é aceito, qual corpo não é, enfim. Assim como a gente aprende a interpretar o nosso sofrimento por meio de determinados discursos, a gente também aprende a interpretar a deficiência por meio de discursos sociais, né? E aí a questão passa a ser: quais narrativas estamos reproduzindo e quais formas de vida elas autorizam ou limitam? Porque não é, por exemplo, quando eu volto aqui para o modelo de compreensão da deficiência, não é como se hoje em dia o modelo social tivesse suplantado e tivesse vencido, entre aspas, o modelo caritativo ou o modelo biomédico. Eles ainda persistem na forma como eu me relaciono ou não com pessoas com deficiência, na forma como eu me disponibilizo para esse encontro, para esse contato, ou na forma como eu me fecho. Não só numa relação entre indivíduos, entre pessoas, mas na relação com instituições, com políticas, né? Uma relação mais ampla. Então, não é como se um modelo tivesse vencido o outro. Esses modelos, eles continuam persistindo. E por quê? Né? Porque essas práticas discursivas, elas continuam persistindo, né? Elas continuam, às vezes, persistindo de uma forma muito genuína, de uma forma muito... muito... não... dentro de um discurso que se propõe cuidadoso, enfim, né? É interessante perceber como o capacitismo, ele é uma violência que se encontra entranhada mesmo, né, nas nossas formas de se relacionar. E que muitas vezes o capacitismo aparece em formas de relação que se pretendem muito dóceis, né? Eu acho interessante fazer essa correlação, que nem sempre a violência ela vai aparecer de uma forma explícita, na forma de um grito, na forma de uma cessão de direitos, na forma de uma violência física. Às vezes a violência ela é reproduzida por quem quer menos reproduzir. E aí a importância de ficar atento aos discursos, porque são eles que vão revelar que compreensão que eu estou fazendo de mundo. Porque eu posso, por exemplo, ser extremamente capacitista com alguém, mas estar falando com a voz doce, com a voz fina, com uma voz calma, né? Então, acho que é importante aí a gente ficar atento realmente, né? E entender que essas discussões sobre capacitismo, elas não são uma mera reunião de informações. Elas são um diálogo constante consigo mesmo e com a forma como se compreende o mundo, né? Então, se os discursos produzem formas de compreender o mundo, eles também produzem formas de compreender o sofrimento associado. A Savaya, que é uma pesquisadora muito querida, ela faz essa compreensão de diferenciar o que é sofrimento inerente à vida e o que é sofrimento produzido por uma ordem social que é muito mais complexa, que é o sofrimento ético-político. Já vou explicar um pouco mais. E ela vai pegar ali um pouco das construções de Spinoza, de Vygotsky, para pensar que existem sofrimentos que acontecem dentro da própria condição humana, né? A gente começa a sofrer. Eu lembro de uma palestra que eu assisti uma vez da Monja Coen. Não sei se vocês gostam, gente. Eu não sei, eu ainda não tenho uma opinião muito formada. Mas eu digo assim, na questão do próprio discurso, né? E nessa palestra da Monja Coen, enfim, ela trouxe uma ideia que me pegou, assim, que de vez em quando eu fico pensando. Ela falou assim, que viver é sofrimento do início ao fim. A gente sofre, a gente chora, a gente sofre porque o nosso corpo está crescendo, enfim, o nosso corpo se modifica ao longo do tempo, porque os dentes crescem e o nosso corpo dói, porque os ossos crescem e os ossos doem, enfim. Essa relação aí que ela faz, né, com o corpo se relacionando com o mundo ao longo do meu desenvolvimento enquanto ser humano,
ela é toda pautada através do sofrimento. Então, de certa forma, a gente pode pensar que o sofrimento faz parte da vida, né? A gente é submetido a experiências de rupturas, de mudanças e de perdas que atravessam a nossa vida do início ao fim. Porque eu modifico a mim mesma, eu abandono conceitos, eu preciso rever certezas que foram sempre muito rígidas ao longo da minha vida, e isso me faz sofrer. Porque eu preciso, às vezes, perder projetos ou abandonar projetos, eu perco pessoas ou eu abandono pessoas, eu perco emprego ou eu abandono emprego, enfim. O luto é uma constante, né? A gente não vive o luto só quando a gente perde alguém, de uma morte, morrida, né? A gente também vive o luto quando a gente se expõe a essa experiência de perda. Quando eu perco relações, quando eu perco projetos, quando eu perco... De certa forma, se a gente for pensar que a gente é formado por pequenas pecinhas, né? Como se a gente fosse um mosaico, é como se essa experiência do luto fosse como perder constantemente sempre uma pecinha que me cabe. Então, eu tiro uma peça de mim e eu coloco outra, enfim, né? Ou não também. Às vezes a gente perde peças na nossa vida, a gente precisa deixar aquele espaço em branco, aquele espaço em falta, também faz parte. Quer dizer, são processos de transformação constantes e importantes que dá para pensar nesse sofrimento inerente como um sofrimento, né, que é um sofrimento ontológico, né? Mas tem alguns sofrimentos que não decorrem só do fato de a gente estar vivo no mundo. Existem alguns sofrimentos que eles são produzidos e são intensificados numa lógica muito mais perversa e que diz muito a respeito das condições sociais nas quais a gente vive. Quando uma pessoa é excluída, quando uma pessoa é humilhada, quando alguém é invisibilizado ou é impedido de participar, né, de um espaço, de uma vida social. Quando a gente está diante de um sofrimento que ultrapassa a esfera individual. É nesse sentido que se refere o sofrimento ético-político. É um sofrimento que é arranjado, ele não está aí porque sim, né, porque faz parte. Ele é um sofrimento que só é arranjado porque existem estruturas de poder que dão base para aquele esquema, né, de relação. E quando eu falo que a minha experiência profissional ela foi muito marcada por um sofrimento ético-político, o Daniel levantou a mão, já vou ceder a fala. Quando eu falo que a minha trajetória profissional ela foi marcada por um sofrimento ético-político, é muito nesse sentido de, naquele contexto, ter que lidar com lógicas de relação que me traziam essa impotência de entender que algumas situações aconteciam por conta de uma lógica de um sistema, por conta de uma lógica de relação, né? E pessoalmente falando, eu não ter condições imediatas de sanar aquele sofrimento. E aí é um sofrimento que aparece nessa forma, de uma desesperança, de uma potência, de impotência, no caso, né? E que faz o corpo ceder, e que faz o corpo cansar, e que faz o corpo despotencializar mesmo, né? O Daniel levantou a mão, foi sem querer ou tens alguma fala? Se quiser sinalizar pelo chat também. No mais, eu vou seguir. E aí, nesse sentido, a questão passa a ser que tipo de condição que transforma essas diferenças humanas em experiências de sofrimento, de exclusão, de desigualdade. Eu reservei aqui, e vou dar ênfase para essa imagem, que eu falei que eu iria explicar um pouco melhor. É uma imagem de duas crianças. Elas estão de costas, estão com as mãos atadas, de certa forma, atrás das costas, né? E também estão usando fone de ouvido. Essa era uma prática oralista que foi muito popularizada, principalmente depois do Congresso de Milão. O que aconteceu nessa época? As línguas de sinais passaram a ser proibidas ou
muito severamente restringidas em diversos contextos educacionais. Professores surdos perderam espaço, crianças surdas foram impedidas de utilizar a própria língua materna, né, a própria língua primária, para se comunicar, e passaram a ser submetidas a processos de normalização, que eram voltados à fala e à audição. E pensar sobre isso é importante porque, percebe, a vivência da surdez em si não é uma vivência que necessariamente produz sofrimento, a não ser quando ela está conectada a esses esquemas de relação que envolvem a humilhação, a exclusão, a invisibilidade. O que produz esses esquemas de relação são essas violências institucionais, essas violências sociais. Então, uma criança surda, por exemplo, uma pessoa surda, enfim, ela pode experimentar situações de frustração, de perda, de mudança, né? Como acontece com todo mundo. Isso é o que se denomina de sofrimento ontológico. Mas essas práticas de invisibilização de uma cultura, de não reconhecimento, de uma identidade, né? Quando existe uma punição, que pode ser uma punição expressa ou pode ser uma punição simbólica, quando uma pessoa é impedida de acessar a sua língua, a sua comunidade, a sua cultura, quando ela é tratada intelectualmente como inferior ou excluída de processos de participação social, processos de decisão, a gente está diante daquilo que se denomina por sofrimento ético-político. E talvez compreender esse sofrimento nessa dimensão ético-política exige olhar para estruturas e práticas sociais que foram implementadas ao longo dos tempos, né, que foram validadas, que foram legitimadas, mesmo provocando esse intenso sofrimento. Eu procuro pensar a deficiência de uma forma atrelada ao que se entende pela experiência social da loucura e de outros marcadores de diferença. Então, a gente tem a figura, por exemplo, dos manicômios, das prisões e dos conventos, né, que foram instituições que serviram como dispositivos de disciplinamento e de normatização social. O que isso significa? Que lá atrás, quando a ciência foi consolidada, né, como uma prática, isso lá por volta do século XIX também, que começaram a ser pensados os primeiros manicômios, começaram a ser instituídos, né, e esse olhar científico ele começou a ser difundido, estabelecido, isso corroborou com um cenário social de crescimento populacional e também, de certa forma, de uma regra social que prezava pelo normal, né? E tudo isso muito respaldado pelo discurso científico do que era normal, do que era anormal, do que era aceito, do que era não aceito. Conceitos que até hoje perduram, né? Até hoje a gente, enquanto sociedade, fica buscando normalidade nas coisas, né? Ah, mas eu me comporto dessa forma? Será que eu sou normal? Será que é normal eu me sentir nervosa antes de me expor em uma situação social? Né? A gente cria essas práticas discursivas que procuram encaixar a gente em caixinhas, né? Do que é normal, do que não é, enfim. A questão é que já houve e ainda há, de certa forma, uma prática de apagamento através do corpo físico mesmo, né? Então, o que eu fazia naquela época era retirar aqueles corpos, aquelas pessoas que destoavam daquilo que era considerado normal. Eu coloco elas nesses dispositivos, nesses manicômios, nessas prisões ou nos conventos, para que exista aí um distanciamento, um apagamento, uma higienização mesmo, né? E é interessante pensar, será que essas práticas elas se dissiparam? Né? Hoje a gente tem algumas políticas públicas de saúde que dão conta de pensar o cuidado da liberdade, né? A própria composição da rede de atenção psicossocial, que compõe
que se compõe através do CAPS, por exemplo, né? E talvez vocês tenham acompanhado na internet o quanto o próprio CAPS é alvo, né, de chacota, de uma ridicularização, através de uma compreensão manicomial. Tem gente que fala, por exemplo, que faz piada dizendo que vai internar no CAPS. Isso não existe, né? Isso não tem como. Quer dizer, denuncia o quanto de desinformação, né? De desinformação existe a respeito daquele tópico, daquela temática. E isso é muito perigoso, né? Porque onde existe desinformação, existe um terreno muito fértil para que ideias deturpadas, ideias violentas possam tomar conta, né? Então, pensar que essas práticas discursivas, uma frase, uma palavra, uma piada, né? Por mais que se banalize no dia a dia, mas foi só uma piadinha, né? Mas vamos pensar o que está por trás, né? Dessas práticas aí. Por que essa temática é engraçada? Por que esse corpo é visto com chacota, com uma ridicularização, enfim, né? Por que eu compreendo dessa forma? Enfim, acho que, não sei, até me perdi aqui um pouco, fiquei pensando aqui na questão dessas compreensões, né, e de como elas aparecem no nosso dia a dia, e aí acabei me perdendo um pouco no que eu ia falar, mas era muito nesse sentido, gente, de que alguns esquemas de relação que a gente tem no mundo hoje, elas não estão aí à toa, né? Elas não estão embaladas a vácuo. Elas têm todo um percurso histórico, social, que faz com que essa ideia chegue para mim pronta de uma determinada maneira. A gente tem algumas investidas dessas óticas de cuidado em liberdade. Aí eu coloquei um adendo aqui de que o cuidado que não se abre para diferença comunicacional, para diferença de comunicação, pode ser compreendido como uma continuidade reinventada de uma lógica de controle e de exclusão, que historicamente marcou sobretudo as instituições de saúde e as práticas de cuidado à pessoa com deficiência. Então, eu mencionei, acho que tem até... tá nesse slide aqui. Que pensar o discurso não é meramente pensar a palavra, né? Que pensar o discurso também é pensar na forma como a gente se organiza socialmente. Então, se eu não modifico aquele discurso que me faz compreender a realidade de uma maneira, eu não consigo trazer essa mobilidade simbólica, esse reconhecimento, essas proposições de políticas. Então, se eu ignoro aquela realidade, ela vai continuar persistindo, né? E aí não vai ser possível produzir mudança. E aí, alguns slides atrás eu venho falando sobre o cuidado. E o que é o cuidado, de fato? Ou melhor, né? Como manter práticas genuínas de cuidado numa sociedade neoliberal, como é a que a gente tem hoje? Em outras palavras, como que eu posso pensar em produzir cuidado sem reproduzir as mesmas lógicas de normalização, de controle e de exclusão? Eu acho que isso engloba aí algumas questões, né, que eu reservei aqui para ir respondendo, que envolve o que a gente entende por cuidado, o que a gente entende por autonomia individual, ou o mito, né, da autonomia individual, o cuidado como prática ética e política e, finalmente, o conceito de interdependência, que é um conceito que eu considero caríssimo para a gente pensar as nossas relações. Se a gente reconhecer que a gente vive numa sociedade que é marcada pela individualização do sofrimento, por essa responsabilização ou essa culpabilização das pessoas, né, dos sujeitos, e essa produção de regras, de normas sobre o que significa ser saudável, o que significa ser autônomo, o que significa ser produtivo. Então, se faz necessário perguntar o que a gente entende por cuidado. Porque o cuidado, na verdade, ele nem sempre esteve relacionado a essa compreensão que foi feita no slide anterior, de uma compreensão de liberdade, de um reconhecimento, né, de uma emancipação.
Eu saber cuidar do outro, entendendo até onde vai meu espaço e até onde vai o espaço do outro, né? Ao longo da história, essas práticas de cuidado frequentemente se confundiam com práticas de tutela, de vigilância, de correção, de normalização, assim como a gente tem o exemplo dos manicômios, assim como a gente tem o exemplo das práticas oralistas, né? Não foram práticas que se propuseram, talvez violentas a princípio, foram práticas que se propuseram cuidadoras, né? Mas percebe o efeito prático? Então, em nome de um cuidado, de uma ótica de cuidado, ou em nome de uma verdade absoluta, ao longo da história, algumas pessoas, alguns corpos foram institucionalizados, foram silenciados e foram submetidos a formas de controle, seja por meio do controle do corpo físico, ou seja por meio da experiência simbólica, né? Não só eu ser trancafiada num lugar, mas eu entender que a minha forma de me comunicar não vale, né? Ela é inferior. Ou eu pensar que a minha forma de existir não cabe no mundo. Eu me cobrar nesse contexto para atingir uma expectativa social que eu nem sei exatamente qual é, né? Porque também é uma característica das práticas discursivas, elas são um tanto confusas, né? E aí eu trouxe aqui algumas perspectivas de autorias decoloniais para pensar alguns deslocamentos aí desse conceito, né, de cuidado, de bem-estar. Não como uma lógica de cuidado que passa por um autocuidado individual. Eu poderia muito bem chegar aqui e falar, então, gente, autocuidado é assim, né, vocês façam aí a higiene do sono, durmam bem, né, façam aí as práticas de autocuidado, meditem, enfim, né, e não é que não pode, né, acho que manter essas práticas de rotina, elas são importantes para trazer aí um espaço de uma relação consigo mesmo, né? Eu, por exemplo, adoro meditar, adoro fazer um yoga, né? Mas entendo que é uma prática que serve para mim. Mas que ela sozinha não vai dar conta de um sofrimento que às vezes atinge outros níveis de interação, né? Então, ao invés de compreender o cuidado como uma ação individual, eu entendo aqui como uma prática de relação, uma prática relacional, que é coletiva e que é, sobretudo, política, né? Não político-partidária, mas política no sentido das nossas relações mesmo, né? Então, um pouco dessa compreensão que a gente faz, ela está muito centrada, né, nessa racionalidade moderna ocidental. A gente tem uma ideia de que a autonomia individual ela é o ápice da experiência humana. Eu vou me sentir bem a partir do momento em que eu me bancar completamente, que eu tiver a minha casa, o meu carro, eu me gerenciar, né? Quando se problematiza essa lógica da individualização, do eu, meu, né? A gente compreende que a vida ela acontece sempre em rede. Algumas autorias elas corroboram com essa compreensão, né? A Janine Nunes, por exemplo, que é uma psicóloga, uma pesquisadora que eu gosto bastante. E ela diz basicamente, né, que a gente existe porque a nossa existência é toda sustentada por uma rede de relações, de vínculos, de territórios, de comunidade. Então, eu existo no mundo porque eu tô em rede, né? E cuidar dessa rede também é uma forma de cuidar de mim, e vice-versa. Existem algumas autoras que produzem a respeito da questão da justiça da deficiência, que vão corroborar com essa compreensão através do conceito de interdependência, como um princípio que vai organizar a nossa rede de relações. Então, ao invés de compreender que a deficiência é um fracasso, ou é uma falha, né? Essas autoras vão propor que a interdependência, ou seja, cuidar do outro e me permitir ser cuidado também, enfim, é uma condição compartilhada de existência humana. Eu não consigo viver desatrelada de uma rede de apoio. Eu não consigo viver sem apoio, sem meus vínculos, sem as minhas formas de sustentação. E aí, a partir dessa perspectiva, né, porque vamos parar agora para pensar que, ok, na teoria isso é muito bonito,
né? Isso é muito, muito interessante, assim, de pensar. Mas na prática, isso pega, às vezes, né? Não sei pra vocês, às vezes pra mim é um pouco difícil, porque quer dizer, então, que para eu me disponibilizar para uma relação com outro, eu preciso estar vulnerável. Eu preciso mostrar aquilo que tem de ferida em mim, né? Dentro de uma cultura que diz o tempo todo que eu não posso me demonstrar frágil. Eu não posso chorar, eu não posso demonstrar, eu não posso pedir ajuda. Como é que eu vou me abrir honestamente para esse contato com o outro e lidar, talvez, com os efeitos que esse movimento traz para mim? Como é que eu vou lidar com o constrangimento? Como é que eu vou lidar com a insegurança? Então, pensar nessa perspectiva implica pensar que vulnerabilidade e interdependência não são fraqueza, né? Elas são características que constituem a nossa relação, que constituem a nossa condição humana. Então, o problema não é precisar dos outros, né? Mas estar inserido numa sociedade que transforma essa necessidade genuína em motivo de vergonha, em motivo de exclusão, em motivo de estigma, né? Eu tensiono muito essa compreensão, por exemplo, no ambiente de trabalho, porque dentro do meu ambiente de trabalho eu possuo uma função social, né? Eu sou psicóloga contratada ali, e não obstante, eu sou um ser humano. Então eu também vou falhar, eu também vou ser frágil, eu também vou me revoltar com algumas questões, eu também vou me entristecer. Desde que isso não interfira ali numa ética de trabalho, eu sinceramente faço questão que as pessoas me vejam nesse lugar humana. Então, foi um processo, né? Mas hoje eu percebo o quanto, apesar de desconfortável, é libertador, às vezes, eu poder ser honesta e poder chorar quando necessário e poder falar quando necessário. Porque isso me desvincula também desse lugar fantasioso de que eu sou uma pessoa que vai dar conta de tudo, né? E eu estou me usando como exemplo aqui porque é o exemplo que eu posso usar agora, né? Eu não posso falar de outras pessoas. Então, acho que pensar na prática isso é importante, né? Então, o cuidado implica reconhecer essas dimensões coletivas de sofrimento e, de certa forma, criar condições para que as pessoas participem dessas transformações, né? Para que elas impliquem, para que elas reconheçam essas realidades de produção de exclusão, de violência, de desigualdade, e que elas possam também se implicar nesse processo coletivo de transformação, né? Deixa eu ver se ainda é aqui. Não. E por que eu fiz questão de trazer essa lógica de argumentação? Para romper, de certa forma, com essa ideia de um cuidado que passa por uma benevolência, de uma técnica neutra. Não existe neutralidade, eu acho que é um ponto importante. Eu esqueci de mencionar isso no início, mas, né, caso tenha alguma dúvida, já fica esclarecido aqui que eu não acredito nessa ideia de práticas neutras, né? Acho que tudo assume um lugar, né? Como eu mencionei lá no início, quem fala, fala de um lugar. O cuidado, então, é uma prática ética e política que vai se opor a essas lógicas de isolamento, de individualização e de normalização. Implica construir relações que reconhecem essa diferença sem implicar numa diferença moral, mas que acolhe essa vulnerabilidade sem transformar numa incapacidade. Né? Então, estar disposto àquilo que vem do outro, mesmo que aquilo que venha do outro seja tão diferente de mim, mesmo que eu não compreenda, ou mesmo que me seja estranho, mas entendendo que aquela expressão tão humana, tão espontânea, é uma condição básica, né, para uma troca honesta, para uma troca justa. E aí entra na questão do que pode ser entendido também como bem-estar psicológico. A gente veio conversando, então, sobre as práticas coletivas, as práticas de cuidado, e isso implica entender o que significa bem-estar, o que significa esse conceito de saúde, através também dessa perspectiva da Savaia, através de Spinoza, Vygotsky. Porque quando a gente entende essas condições de cuidado, quando a gente entende essa questão da interdependência e defende o cuidado como uma prática ética e política, isso também implica pensar um pouco o que sustenta a vida, afinal de contas.
Se o sofrimento ético-político ele é produzido por relações que excluem, por relações que diminuem as possibilidades de participação, que diminuem a potência de um sujeito de produzir, de criar, de imaginar, então preciso entender também quais experiências que vão ampliar essa capacidade de existir. E aí é nesse ponto que essa compreensão de afetos ela se torna tão fundamental. A Savaia diz, em algum momento do texto dela, que o que aumenta ou diminui a potência do meu corpo para agir, aumenta ou diminui a potência da minha alma para pensar. Isso implica pensar que viver é mais do que sobreviver. Eu não faço o que eu faço simplesmente para me manter sobrevivendo neste mundo. O que meu corpo precisa, dentro dessa relação com o contexto, vai muito mais além. Então, a gente precisa desses bons encontros com a vida, tanto quanto a gente precisa de água. Então, a gente precisa estar hidratado, a gente precisa estar nutrido, né? Se alimentando bem, tomando água na medida do possível. Mas a compreensão que eu quero fazer aqui, gente, ela é muito mais além no sentido de pensar que os nossos bons encontros, eles também nos nutrem naquilo que a gente essencialmente precisa dentro da nossa experiência humana. De se sentir criativo, de se permitir imaginar, né? E eu não digo imaginar no sentido lúdico, ou no sentido de delírio, eu digo imaginar no sentido de buscar outras possibilidades para a vida, né? O que implica pensar, talvez, que saúde não é só ter um corpo funcionando, cada qual à sua maneira, mas saúde talvez seja um sujeito com uma potência de vida íntegra. Talvez seja aquele sujeito que consegue arranjar formas, arranjar condições, não individualmente, mas no coletivo, para se manter ativo, para se manter questionador, para se manter imaginativo, criativo, para se manter potente. E é nessa compreensão que o afeto e a imaginação se tornam dimensões ético-políticas de uma ação transformadora, de uma superação de desigualdade. A Savaia vai dizer nesse texto, ela vai remeter um pouco a essa compreensão do que o Spinoza faz sobre os afetos tristes e os afetos alegres, né? Então, os afetos tristes são tudo aquilo que despotencializa o meu corpo. A desesperança, a impotência, a violência. Em contrapartida, os afetos alegres são aqueles afetos que eu consigo perceber nos bons encontros e que se expressam através da alegria, da compreensão, da disposição às diferenças. E tudo isso implica pensar como a saúde não como um processo que significa ausência de doença, né? Mas que se relaciona com uma possibilidade de exercer a própria potência de vida, de participar de uma construção de mundo, de estabelecer relações que ampliem as capacidades de agir e de pensar. E aí eu trouxe aqui duas imagens que eu gosto muito para pensar essa compreensão de cuidado e de bem-estar. Para desvincular aquela compreensão binária, né, de que estar bem é não estar doente, ou estar bem é não estar triste, etc. Eu fiz, alguns anos atrás, um registro, aqui no centro de Florianópolis. Um registro que me chamou muita atenção, porque na época ele encostou muito no meu contexto de vida. Deixa eu ver se tem alguém que escreveu no chat. Ah, beleza. Boa, gente. Agora que eu vi aqui, ó. O Dário disse: nossa antiga sociedade patriarcal dificulta, como em muitos pontos, a validação e reconhecimento desses olhares mais humanísticos, com certeza. E em grande parte pelas práticas discursivas, né? Então, essa maneira de pensar que ela é um pouco mais enrijecida, ela produz mesmo esses corpos brutos, né? E não é algo intuitivo. De vez em quando eu converso com alguns colegas de profissão sobre o quanto estar sensível culturalmente também implica estar atento e estar questionador. Porque se a gente não questiona, se a gente não para analisar, a gente se deixa levar. Porque é um sistema que mói. É feito para moer gente, assim, né?
Eu falo isso também muito no sentido de que de quem vive na prática, né? De quem trabalha, de quem utiliza transporte coletivo, de quem vive a coisa na prática. E mesmo trabalhando numa profissão que exige essa relação de cuidado, às vezes também precisa estar atenta para não se deixar consumir, né? Até para não ser depois a pessoa que vai reproduzir a violência, né? Então, a gente tem mesmo poucas possibilidades de talvez pensar, porque dentro de uma macro relação, né, os discursos são outros. Eu abro, como eu falei, eu abro o meu Instagram e eu vejo um discurso assim de vida que destoa completamente da vida que eu quero viver, de fato, né? Por isso que é preciso manter esse exercício constante de diferenciar o que é meu, de fato, e o que vem do outro. Todas essas regras, todas essas imposições, elas valem para mim? Enfim, né? Questões aí para pensar no dia a dia. Eu fiz esse registro, voltando aqui porque eu estava comentando, de um estabelecimento no centro, acho que era um estabelecimento abandonado até, que tem essa frase. É uma vitrine de uma janela voltada para a rua. O vidro está coberto por uma inscrição feita à mão com tinta branca, em letras grandes e regulares. E aí a frase diz assim: existe uma imperfeição em tudo. É ela que permite a luz entrar. Amém. E eu achei um barato, assim, porque foi logo numa época em que eu tava me cobrando tanto para ser perfeito em tanta coisa, e logo de cara, assim, né? Existe uma imperfeição em tudo. É ela que permite a luz entrar. E aí eu lembrei de um conceito que eu acho que se chama Kintsugi. Esses dias uma colega minha que estava lembrando desse conceito. Que é aquela prática de pegar um objeto que se quebrou, um objeto de porcelana, por exemplo, né? Um vaso, um copo, enfim. E juntar as peças desse objeto com fios de ouro. Então, a imagem que eu separei aqui para vocês agora é uma imagem de um vaso colado em partes com fios que parecem ser fios de ouro, né? E dentro desse vaso se lê assim: eu quero ser o vaso rachado que colaram com ouro, porque mesmo despedaçado valia a pena consertar. Então, vai muito além de uma compreensão de perfeição, de estar sempre pronto, né? Mas entender que as fissuras que me compõem ao longo da vida, as minhas faltas, as minhas falhas, elas também podem se reunir dentro de um todo que não é romantizando, mas que vai deixar mais bonito, talvez, né? Eu gosto de pensar, pessoalmente, que, assim, enquanto ser humano, a gente é muito parecido nos nossos sucessos, né? Nas nossas benfeitorias. A gente, enfim, a gente nasce, cresce, a gente se forma, consegue um bom emprego, consegue uma boa posição, aí, um status, né, social. Para quem gosta, né, de bens materiais, conquistar um carro, conquistar um meio de locomoção, enfim, que são conquistas que têm diversos significados, mas eu acho que em termos de experiência humana, eu gosto de pensar que a gente se torna único através das nossas feridas, através daquilo que nos infligiu em vida, né? E através da compreensão que se faz a respeito de algumas questões vividas, né? Eu acho que a uma certa altura do campeonato, a maior parte das pessoas não passa ilesa na vida, né? E eu me incluo nesse grupo de pessoas que teve que construir uma forma de se relacionar consigo mesmo que implica assumir que, bom, existem alguns pedaços aí que eu preciso colar ou que eu preciso entender que são faltantes, mas que isso não me desqualifica enquanto ser humano. E isso me torna quem eu sou, com tudo que eu sou, né? É essa compreensão que se faz quando a gente pensa numa ótica de cuidado de uma disposição ao outro, que o outro também não vai vir pronto, né? Não vai vir arranjado, mas que ele vai vir em forma talvez de um vaso rachado, né? Trabalhar com grupos em vulnerabilidade me ensinou a insistir nessa tolerância, porque existe uma forma de compreender, existe uma forma de se relacionar, existe uma forma de se portar que às vezes
reproduz, né, essa agressividade. E aí, trabalhando com pessoas implica, né, às vezes a gente tem que lidar com uma certa agressividade que vem do outro. E eu não estou aqui propondo uma postura permissiva, longe disso, mas é entender que aquele outro, ele também é forjado dentro dos contextos nos quais ele se estabeleceu, né? E que é isso que se mostra dentro das nossas relações, da maneira como a gente se comporta no mundo, nas nossas tomadas de decisão. Eu estou denunciando a todo momento aquilo que eu aprendi e, enfim, né, as formas como eu aprendi a pensar, a entender e sentir o mundo. Então, eu também sou passível de reproduzir a mesma violência da qual eu estou me queixando. Daí a importância, né, de estar atento, reflexivo, disposto a essas construções, né? Que, de novo, não acontecem sozinhas. Eu vou encerrar com a compreensão de que um galo sozinho não tece uma manhã. É um trechinho de uma poesia do João Cabral de Melo Neto. Um galo sozinho não tece uma manhã. Para pensar, né? Aqui eu trouxe algumas pinceladas assim que eu gostaria de trazer assim, não muito aprofundado, até porque a gente já está terminando nosso horário. Mas algumas dúvidas que acabam surgindo sobre esse cuidado em saúde. E aí eu pensei nessa ótica de potência, né? O que pode um corpo? Ou melhor, né? O que pode um corpo quando ele está inserido nesse contexto coletivo? E aí uma dúvida que sempre surge nos contextos em que eu me insiro. Será que todo mundo precisa de um acompanhamento psicológico? Se eu passei aqui quase 2 horas, né, criticando essas práticas de cuidado, criticando a ideia de uma individualização do sofrimento, será que é coerente eu chegar a essa altura do campeonato e dizer que não, todo mundo precisa de um acompanhamento psicológico? Ou será que talvez isso não diz também de uma cultura que entende que existem práticas de saberes que são mais valiosas do que outras? E às vezes no terceiro setor, enquanto profissional, eu preciso chegar em algumas situações e dizer que, olha, talvez o que essa pessoa precise não é necessariamente de um acompanhamento psicológico, mas de uma inserção em rede, que ela possa se identificar, que ela possa se fortalecer enquanto sujeito. Então, o que a psicologia pode oferecer nesse contexto, eu acho que é muito nessa sensibilidade cultural, de entender que não existe uma hierarquia de saberes, não existe uma hierarquia de práticas, mas que existe possibilidades de rede de apoio, de comunidade, de cuidado coletivo. E daí o papel de uma rede de serviços, né? Tanto serviços de saúde, quanto serviços comunitários, assistência, enfim. E um ponto que surgiu também, que eu não deveria, não queria deixar passar, surgiu essa necessidade de abordar um pouco sobre até essa reflexão mais contextualizada, né, sobre as práticas interdisciplinares. Ao longo dos meus últimos anos de profissão, eu tenho aprendido o quão valioso é a gente saber estabelecer boas alianças. E eu não sinalizei, a princípio, sobre a minha relação com o Libras de Saúde, não lembro, acho que eu não cheguei a entrar em detalhes, né? Mas a minha relação com o Libras de Saúde veio muito nesse sentido, de entender uma limitação minha, profissional, e de olhar para isso não com arrogância, mas com uma possibilidade de entender que talvez aquilo que eu estava me cobrando atender ou acolher sozinha, talvez fosse muito melhor acolhido com outros grupos. Então, essa experiência foi bastante valiosa para mim, porque foi numa época que eu trabalhava na associação e a gente percebia que a informação em saúde era uma prática base para outras construções que iriam ser feitas com aquele grupo de alunos surdos, né? E foi nesse contexto que surgiu a possibilidade de vincular uma instituição de terceiro setor, né, uma organização, como é que se propõe a associação, com essa aliança, digamos assim, do projeto de extensão universitário.
Então, pesquisadores, professores, estudantes que estavam ali cedendo o próprio tempo para somar, né, nessas práticas, né? Então, foi um período aí que a gente articulou bastante, eu, o professor Carlos, os alunos do projeto, de pensar como dar conta de uma demanda que é muito opressora, né? Então, mais da metade dos conteúdos em saúde que a gente tem, eles são formulados para pensar a experiência daquela pessoa que se comunica em português e as pessoas surdas que se comunicam em Libras. Então, foi muito bacana, assim, eu percebi na época que reverberou de uma forma muito positiva naquele grupo de poder entender temáticas que às vezes passavam despercebidas, porque não se tem tradução e interpretação em Libras, porque não se tem legenda, porque não se tem a janela, né, do intérprete, enfim. Recursos de acessibilidade que deveriam ser universalizados, mas que ficam restritos a pouquíssimos campos, né? E eu entendo que o papel do intérprete, de certa forma, nessa relação, ela vem muito nessa proposta de uma prática interdisciplinar que não pode ser desconsiderada e não pode ser negligenciada. Dentro de uma relação profissional de psicologia e paciente ou usuário, enfim, existe uma relação que se denomina por transferência. Algumas linhas teóricas vão denominar de transferência. E diz respeito a esse vínculo entre o profissional e a pessoa que está sendo atendida. Quando surge uma terceira pessoa, aquela terceira pessoa, com toda a sua bagagem, também está inserida naquela relação. Então, isso me faz pensar, né, e na prática que eu tive com intérpretes, enfim, me fez pensar o quanto é importante que, mesmo em áreas diversas, mas que exista aí um denominador comum daquele profissional que está atendendo, daquele intérprete que também está trabalhando naquele contexto e daquela pessoa que está inserida naquela relação tripla, né, naquela tríade ali, numa forma de gerar um ambiente de confiança, de sustentação do processo, né? Pensar que se expor para um profissional que eu não tenho vínculo já é aversivo, me expor para um profissional junto a uma outra pessoa que não necessariamente eu tenha vínculo ou não, quer dizer, não é, não vou dizer que é difícil, assim, mas também não é algo tão simples, né? Algo tão natural. Então, a importância de manter viva essa compreensão ética de cuidado, para que dentro daquela relação, o objetivo daquela escuta, daquele acolhimento, prevaleça, né? Em outras palavras, para que dentro daquilo possa ser feito um trabalho colaborativo, um trabalho potencializador, né? E acho que é isso, gente. Eu tinha separado outras questões aqui, mas acho que vai muito na linha do que eu já comentei, né? De que relações de cuidado e de bem-estar, elas não são individuais, elas estão inseridas nas políticas, e está inserido na Constituição, a saúde como direito inegociável, a complexidade do processo saúde e doença que torna necessário pensar essa organização de políticas públicas, né? E acessibilidade linguística como uma condição constante de cuidado. Então, eu não posso pensar num cuidado como uma prática emancipatória se eu não pensar nas acessibilidades, nos recursos, né, de acessibilidade e que envolvem, né? O Dário está digitando, eu vou ler aqui a primeira mensagem que ele mandou. Acredito que mais que psicólogos precisamos sim de mais humanidade e empatia nas relações, com ênfase aos que se encontram em momentos mais vulneráveis. Através de todo profissional existe um ser humano e sua história. É isso. Existe um conceito dentro da psicologia que se chama Oh, meu Deus. Psicologização. Psicologização, é isso. Que implica pensar que tudo aquilo que diz respeito à experiência humana, de sofrimento, entre outros aspectos, é algo psicológico, é algo da mente, né? Então, desconsidera as outras vertentes que compõem aquele sujeito. Então, eu acho que isso se implica muito até na própria compreensão que se faz sobre psicólogo. Eu até acredito que eu esteja
mais ativa questionando essas questões porque eu trabalho no campo da psicologia social, que me implica a estar em contato constante interdisciplinar, né? Atualmente eu trabalho numa instituição que tem assistente social, mas que tem também professores, tem coordenadores, tem, enfim, né, uma gama aí de especialidades. Então, me faz o tempo todo pensar que um cuidado bem elaborado, bem planejado, ele não passa numa compreensão de que só o psicólogo vai estar apto a fazer aquele cuidado, mas que o psicólogo precisa deter os recursos necessários, inclusive para saber se comunicar com as outras áreas de conhecimento, né? E eu acho que é como o Dário falou, assim, é uma questão que, no fim das contas, se a gente quiser, a gente pode pensar como uma discussão mínima de uma humanidade, né? Quer dizer, a humanidade através da compreensão de Bell Hooks mesmo, né? Uma condição que é transversal e que afeta a todos nós, né? São experiências que às vezes ficam um pouco mais ofuscadas por esses discursos, né? Por essas hierarquias de relação, por esses discursos segregatórios, talvez, né? Mas que no fim das contas é esse exercício mesmo, né? É pensar nessa compreensão de que no fim das contas a gente é humano, né? O meu último slide envolve uma imagem que eu... Ai, gente, eu até me dei conta agora de que ao longo da apresentação eu não fui descrevendo, né? Eu fiquei tão atrelada ao tempo que eu esqueci enfim, descrever as imagens. Eu peço desculpa por isso, tá? Mas depois eu tenho o conteúdo ali, se vocês quiserem, eu consigo disponibilizar o material com a descrição, né, das imagens. A última imagem que eu trouxe para encerrar esse momento é uma imagem que eu gosto muito, eu uso ela sempre que eu posso. É uma ilustração de uma pessoa, de um esqueleto, digamos assim, usando uma cadeira de rodas, como se fosse aquela representação do motoqueiro fantasma. Então é uma caveira com um moicano usando uma cadeira de rodas, e essa cadeira de rodas está pegando fogo como se estivesse em alta velocidade, né? E aí ao lado tem a descrição punks creeps não estão mortos, né? Que é muito nesse sentido de pensar nessa reivindicação da diferença, né? Então, as diferenças, por mais que existam ao longo da história essas insistências em apagar a diferença, em invisibilizar a diferença continua existindo, né? Eu não entrei muito em detalhes sobre a teoria creep, mas a teoria creep para mim foi algo que me fez desvincular um pouco dessa pressão normatizadora, né, que eu aplicava em mim mesma. A partir do momento que eu comecei a conhecer a teoria creep e abrir espaço para essa pensação sobre as diferenças, eu comecei a entender que todos os meus estranhamentos, todos aqueles aspectos que faziam me sentir diferente, estranha, né? Na verdade, eles tinham um lugar muito específico dentro da minha identidade. Então, eu coloquei aqui, como legenda dessa imagem, os dizeres insurgir contra a norma, porque eu acho que é um valor, assim, que eu aprendi a construir ao longo dos tempos e que me fez talvez poder existir com essa compreensão de potência, né? Me fez não só sobreviver, mas me fez, de fato, viver. E viver com tudo que eu tenho em mim, né? Que podem ou não obedecer a uma expectativa social. E é isso, né? Eu espero, no fim das contas, que essas ideias, elas tenham sido... que elas tenham produzido aí, né? Que elas tenham reverberado alguma coisa. Eu espero que de certa forma, eu tenha contribuído para esse espaço de formação aqui de vocês, e eu queria agradecer de novo o convite. Eu fiquei bem feliz quando eu vi que ia ter um ciclo de formação, né? Até eu nem sabia que eu ia participar, e aí eu fui conversar ali com um colega, falei, nossa, que legal, né, que vai ter esse espaço e tal, e ele falou,
e tu vai ser palestrante também. Eu fiquei muito feliz mesmo, assim. Então é isso, gente. Só agradecer mesmo. Se vocês quiserem, depois eu dou um jeito de disponibilizar o meu material. Meus contatos também. Enfim, não coloquei no slide, mas posso disponibilizar. Né? É isso. Então é isso. Patrícia, nós agradecemos muitíssimo pela tua disponibilidade, pela tua fala, pelas reflexões. Né? Na contemporaneidade, cada vez mais se destaca a importância do cuidado de si, né? E da saúde física, mental, emocional, espiritual. E a gente tem vários adjetivos para falar da importância de uma saúde que não deixa de ser uma saúde integral, né? A gente tem que buscar sempre essa perspectiva, né? De integrar aquilo que nos constitui como pessoas como um todo, e não somente em partes. Muitíssimo obrigado, equipe de intérpretes, Joab, Laís e Vitória, todo mundo aí que acompanhou, teve presente. Então a gente cumpre mais uma atividade aí do nosso ciclo de palestras formativas em saúde, né, conectando a população à saúde em Libras, com a fala da Patrícia Barreto aí nos levando a refletir sobre uma série de questões muito importantes para a nossa saúde no dia a dia. Então terminamos por aqui, abraço a todo mundo e até a próxima, semana que vem tem mais. Tchau, tchau, gente.